Muito bem, sejam bem-vindos ao canal do Professor Jesse. Vamos aqui para mais uma aula sobre o nosso tema principal, engenharia civil, obviamente, e agora com as nossas aulas de estruturas de aço. Essas aulas são destinadas principalmente para aqueles alunos do curso de engenharia civil e disciplina de estruturas de aço da Faculdade Cisne, mas qualquer profissional da engenharia e qualquer estudante de engenharia também que queira assistir às aulas, é mais do que bem-vindo, tudo bem? Então a aula de hoje será sobre método de cálculo para combinações de ações no estado limite último. Vamos lá então. Bom, o método dos estados limites, pessoal, é o método adotado pela normatização brasileira, certo? Pela ABNT, para a verificação, né, e dimensionamento para a segurança das estruturas, sejam elas de concreto, concreto armado, de aço, de madeira, como nós estamos tratando aqui de aço, né, para as estruturas metálicas. Então, existem algumas combinações de ações, ok, que são utilizadas para se determinar o valor máximo, ou seja, o valor da pior situação possível que deve ser considerado no projeto de estruturas. Um tipo de combinação, e a mais utilizada nos projetos, é a combinação normal, que é uma combinação que inclui todas as ações decorrentes do uso previsto da estrutura. Então, pessoal, eu estou falando aqui de ações, então o que seriam essas ações? Seriam qualquer força, ou então deslocamento ou efeito da temperatura, deslocamento prescrito nos apoios, no caso, né, para a estrutura hiperestática, mas principalmente aqui no nosso caso, seriam para qualquer tipo de ações de forças, como por exemplo forças de peso próprio e ações do vento em estruturas, ok? E essas ações podem gerar esforços que devem ser considerados no dimensionamento dessas estruturas metálicas. Então, temos também uma combinação de construção, que é uma combinação que considera apenas ações que podem promover algum tipo de estado limite último na fase de construção da estrutura. Juntamente, tem-se também uma combinação do tipo especial, que inclui apenas ações variáveis especiais, cujos efeitos têm magnitude maior que os efeitos das ações de uma combinação normal. E, por fim, temos a combinação do tipo excepcional, que são aqueles tipos de combinações onde estão presentes efeitos catastróficos, como as explosões, choques de veículos, incêndios e sismos. Bom, dessas combinações, a mais utilizada é a combinação normal. Então, é dela onde nós vamos estudar a equação para se determinar qual o valor da ação ou da solicitação, no caso eu gosto de chamar mais aqui de solicitação, qual o valor da solicitação que deve ser considerada nos cálculos, ok? No projeto. Então, essa solicitação ela é dada pela soma de todas as forças, certo? De todas as ações, solicitações do tipo permanentes, vezes um coeficiente de majoração de ações, ok? Mas a principal força ou ação do tipo variável, vezes o coeficiente de majoração também. E caso haja mais de uma ação do tipo variável, essas ações vão ser ditas secundárias e aí nelas vão entrar, fora o seu valor característico e o coeficiente de majoração, um coeficiente de combinação de ações, dado por esse valor aqui de π0. Então, essa primeira parte são para as ações permanentes e a segunda parte para as ações do tipo variáveis. Então, pessoal, esses valores de G e Q aqui, maiúsculos, são os valores característicos. Por exemplo, digamos que uma laje ela tenha a sua carga de consideração em kN por centímetros quadrados. KN por metro quadrado, perdão. Então, aqui seriam esses valores característicos, okay? Os valores calculados reais. Fora esses valores, temos também aqui os coeficientes de majoração dessas ações, pessoal. Esses coeficientes dados por
o valor de gama, ok? O G é para índice de cargas permanentes e o Q é para índices de cargas variáveis. Esses coeficientes podem ser obtidos a partir de tabelas disponibilizadas pela nossa NBR 8800. Temos aqui as cargas, os coeficientes para as cargas de ações permanentes e coeficiente para as ações variáveis. Percebam que todas têm seus valores definidos e que para as ações do tipo permanentes existem alguns valores dentro de parênteses, pessoal. Esses valores dentro de parênteses são utilizados em combinações, certo? Em combinações onde as ações do tipo variáveis são contrárias, ou seja, são contra a segurança das ações principais. Como, por exemplo, se eu tiver uma ação do tipo permanente que esteja ocasionando uma tração em uma barra de treliça, por exemplo, e eu tenho aí uma carga de vento de sucção, por exemplo, causando uma ação contrária a essa, ou seja, uma solicitação de compressão. Então, quando os efeitos são contrários, a gente utiliza esse coeficiente entre parênteses. Quando está todo mundo no mesmo sentido, a gente usa esse coeficiente fora dos parênteses, ok? Então, o último índicezinho aqui é o π0, pessoal. E esse π0, que entra somente nas ações variáveis do tipo secundárias, pode ser obtido também por tabela. E aqui está ele. Ele vai variar de acordo com as ações sendo causadas por tipo de uso e ocupação, vento, temperatura e as cargas móveis e os seus efeitos dinâmicos. Então, explicada a nossa equação para uma combinação normal de ações, vamos para um pequeno problema proposto aqui para ficar mais claro o conteúdo dessa aula. Então, temos uma diagonal de treliça de telhado sujeita aos seguintes esforços normais. Vejam que esses esforços, quando com sinal positivo, são de tração e, quando de sinal negativo, são de compressão. Todos eles são provenientes de diferentes cargas. Então vamos lá. Nessa treliça nós temos uma carga de 1,2 kN vinda do peso próprio da própria treliça e dessa cobertura metálica, uma carga de 2 kN vindo do peso próprio de elementos construtivos em geral. Aqui, essas duas cargas, ou seja, são permanentes, certo? E a partir dessa, nós temos as cargas do tipo variáveis. E aí vai entrar o vento de sobrepressão, com 1,45 kN, o vento de sucção, aqui de 3,15 kN, mas vejam que está ocasionando uma carga de compressão. E por fim, uma sobrecarga variável de 1,15 kN. O que a questão quer, pessoal? Ela quer o esforço normal solicitante, ou seja, tração e compressão, né, de projeto, para uma combinação normal de ações. Então a gente vai ter que considerar todas essas ações atuando na nossa estrutura, na nossa diagonal de treliça. Então vamos para a solução desse problema. Vamos lá. Temos que fazer todas as combinações possíveis, utilizando todas essas ações que estão ocorrendo na minha diagonal de treliça. Então, cargas variáveis nós temos 3. Sobrecarga, vento de sobrepressão e vento de sucção. As cargas permanentes, lembrem-se, elas vão em todas as combinações. Elas devem ser consideradas, porque elas sempre estão ocorrendo na nossa estrutura. Não existe uma ocasião, um período de tempo, um intervalo de tempo onde elas não estejam acontecendo. Então, as cargas que podem variar nas considerações da combinação são as cargas do tipo variáveis. E aqui nós temos sobrecarga, vento de sobrepressão e vento de sucção. Então, para a nossa primeira combinação, pessoal, eu vou considerar que não está acontecendo o vento de sucção, e sim o vento de sobrepressão. Óbvio, quando o vento de sobrepressão estiver ocorrendo na minha estrutura, o vento de sucção não estará ocorrendo e vice-versa. E aí, vamos considerar que tem somente sobrecarga e vento de sobrepressão. Nessa primeira combinação, a nossa sobrecarga será a carga principal, do tipo variável, e o vento de sobrepressão será a carga do tipo secundário. Então, esses coeficientes aqui, de 1,25, 1,5, 1,5 novamente e 1,4, são todos
das tabelas, assim como esse coeficiente aqui de 0,6 também proveniente das tabelas, pessoal. Esse coeficiente de 0,6 é o coeficiente de combinação de cargas. E esses outros aqui, 1,4, 1,5, 1,5 e 1,25, são os coeficientes de majoração das ações. Então, temos que para a primeira combinação, 1,25 vezes o valor característico, mais 1,5 vezes o valor característico. Esses dois aqui são as cargas permanentes, certo? Peso próprio da estrutura e peso próprio de outros elementos. E aqui nós temos a primeira carga variável, que vai ser a nossa carga principal. 1,5 é o seu coeficiente de majoração e 1,15 é o seu valor característico, ou seja, aqui nós temos a nossa sobrecarga. E, como eu falei, o vento de sobrepressão é nossa carga secundária. Então, temos o nosso coeficiente de majoração, o coeficiente de combinação e o valor característico do vento de sobrepressão. Fazendo essas contas, nós temos que, para a primeira combinação, um esforço de 7,44 kN de tração. Agora, pessoal, na nossa segunda combinação, nós vamos inverter. Ainda não há vento de sucção e eu estou considerando sobrecarga e vento de sobrepressão. Só que, diferentemente da primeira combinação, a sobrecarga aqui vai entrar como carga secundária e o vento de sobrepressão vai entrar como a minha carga variável do tipo principal. Então, fazendo novamente os cálculos, esses dois primeiros termos da equação continuam os mesmos, são cargas permanentes, e esses dois últimos vão ser trocados, ou seja, aqui agora vai ser o nosso vento de sobrepressão, com a coeficiente de majoração de 1,4 e valor característico de 1,45, e aqui por fim a nossa sobrecarga, coeficiente de majoração de 1,5, coeficiente de combinação de ações de 0,5 e valor característico de 1,15. Calculando aqui, temos que, para a segunda combinação, o esforço é de 7,39 kN de tração. Por fim, pessoal, nós vamos ter uma terceira e última combinação. Que combinação é essa? É uma combinação em que eu vou considerar agora o nosso vento de sucção acontecendo. Então, se o vento de sucção ocorre e é a nossa carga variável do tipo principal, o nosso vento de sobrepressão não existe. Logo, ocorre somente o vento de sucção. Outra coisa que nós temos que nos atentar, a carga de sobrecarga, pessoal, se a gente considerar ela nessa combinação, ela vai ser contra, na verdade ela vai ser contra a segurança, né? Porque o vento de sucção ele está ocasionando um esforço de compressão na nossa treliça, né? E a sobrecarga está ocasionando um esforço de tração. Então, a pior situação possível é quando houver o vento de sucção com seu valor característico acontecendo e a sobrecarga não estiver acontecendo. Então, eu também não vou considerar sobrecarga. Então, vamos ter somente as cargas do tipo permanente e, como carga variável, apenas o nosso vento de sucção. E agora vejam que na nossa terceira combinação, os coeficientes de majoração estão sendo utilizados com o seu valor entre parênteses, ou seja, 1. O coeficiente aqui é 1 e aqui também é 1, ou seja, cargas de peso próprio e carga de peso próprio de outros elementos. Então, todos dois agora vão entrar, pessoal, apenas com esse valor de 1, que é a pior situação possível também, ou seja, como eles são de sinais contrários a esse valor do vento de sucção, ou seja, o valor do vento de sucção é de compressão, e as cargas permanentes são de tração na nossa diagonal de treliça, a pior situação possível é o nosso vento de sucção com seu valor máximo e as nossas cargas permanentes com o seu valor mínimo acontecendo. Aqui, pessoal, é o seu valor mínimo, porque, de fato, esse valor característico de 1,2 e de 2 aqui não podem ser minorados. O coeficiente aqui ele não pode ser menor do que 1, porque não há nenhum intervalo de tempo em que esses valores aqui ocorram menores do que esses valores característicos. Então, para essa terceira combinação, teremos 1 vezes 1,2 mais 1 vezes 2, menos, pois o vento de sucção é contrário, né? Causa uma carga de compressão na diagonal de treliça, 1,4, que é o seu coeficiente de majoração, vezes 3,15, que é a sua carga de valor característico. Temos, assim,
calculando que para a terceira combinação a carga agora é de 1,21 kN, só que de compressão. Bom, finalizando, temos que a combinação a ser considerada no projeto vai ser a seguinte. Nós calculamos 3. Na primeira combinação, 7,44. Na segunda, de 7,39, ambas de tração. E a terceira combinação deu uma carga de compressão de 1,21 kN. Então, pessoal, temos que considerar a maior, certo? Quando se fala em solicitação, em uma carga solicitação, a gente utiliza a maior. Então, dentre as duas que nós temos de tração, vamos utilizar a da combinação 1, que é maior, certo? 7,44 kN, que vai nos servir para a verificação, a tração dessa diagonal de treliça. Mas temos que considerar também a terceira combinação, pois ela não é de tração, ela é uma combinação onde aconteceu um esforço de compressão. E essa combinação, combinação 3, com valor de 1,21, deve ser utilizada na verificação à compressão da nossa treliça. Bom, espero que a aula de hoje também possa ter ajudado vocês com a disciplina, né, com o conteúdo de estruturas metálicas. Essas são sempre as referências que nós estamos utilizando, gosto de disponibilizar aqui no final da aula. E é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado e até mais.